Fala galerinha do sexto ano, tudo bem? Como é que estão? Tudo certo? Espero que tenham conseguido aproveitar o feriado para dar uma descansada, colocar as coisas em dias, aproveitar um pouco da família. E vamos continuar no nosso sistema de aulas online. A nossa aula de hoje, se vocês quiserem acompanhar, lá na página 88, ela vai começar falando de números primos entre si. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre isso. Primos. Os números primos, a gente já falou a definição deles. Os números primos são aqueles números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo, como por exemplo 3 e 5. Os números primos entre si vão ser os números que não são primos, os números em si, mas que entre dois números compostos eles serão primos entre si. Isso vai ter uma determinação bem interessante. Antes disso, então, a gente vai calcular o MDC de alguns desses exemplos aqui, de alguns exemplos que eu já coloquei aqui na minha folha. Vamos lembrar que para calcular o MDC, o nosso primeiro passo é a fatoração. Então, a gente vai fatorar eles e lembrar que quando um número divide, os dois ao mesmo tempo, eu vou marcar. Eu estou aqui minha canetinha vermelha para poder marcar aqueles que se repetem. Vamos começar então fatorando 3 e 5. O 3 eu posso fatorar por 3, que vai dar 1. Não consigo dividir o 5. Vou repetir. Depois eu vou dividir por 5. Vai dar 1 e 1. Por acaso eu marquei alguém? Se eu não marquei alguém, quem seria o MDC? Quando eu marco alguém, eu multiplico todo mundo que eu marquei? Se eu não marquei ninguém, o meu MDC é aquele valor que é o divisor de todo mundo. Quem é o divisor de todo mundo? MDC igual a 1. Certo? Tá. O que tem que haver números primos entre si? Mas o 3 e o 5, eles são primos. E como são dois números primos, ao fatorar eles, eles só vão poder ser divisíveis por ele mesmo. Então faz sentido o MDC ser 1. Beleza. Vamos fazer o nosso outro exemplo, que é 15 e 16. Vou fatorar por 5, por exemplo. Se eu fatoro por 5, eu tenho que 15 dividido para 5 é 3. 16 eu não consigo dividir para 5. O que eu faço? Repito. Agora eu posso dividir por 2. 3, que não dá para dividir. Eu não marquei o 5, né? 8. Posso marcar o 2? Não, porque eu não tenho valor. Não tem ninguém, não está dividindo os dois ao mesmo tempo. Vou por 2 de novo, que vai dar 3 e 4. Por 2, que vai dar 3 e 2. Por 2, que vai dar 3 e 1. E por 3, que vai dar 1 e 1. Nenhum número dividiu os dois ao mesmo tempo. De novo, se nenhum número dividir os dois ao mesmo tempo, o MDC vai ter que ser igual a 1. Esses dois números, o MDCC1 faz muito sentido porque eles são primos. E como eu estou falando de primos entre si, eles já são primos. O 15 e o 16, nenhum dos dois números são primos, porque eles têm outros divisores, tanto que eu consegui dividir por um monte de gente. Só que o MDC deles também deu 1. Aqui vem a nossa definição. Toda vez que eu tiver MDC igual a 1, entre dois ou mais números, significa que eles são primos entre si. Esse é um outro exemplo bem claro, que é o seguinte: 15 e 16 são números consecutivos, quer dizer, um após o outro. Toda vez que eu tiver dois números consecutivos, eles serão primos entre si. Então a gente já vê que os números primos entre si são ou quando um deles é primo, ou quando os dois são primos, ou quando eles são consecutivos. Mas em todos os casos, os seus divisores são iguais, o seu MDC é igual a 1. Vamos pegar, por exemplo, o 12 e o 10, que é o meu terceiro exemplo que eu coloquei ali. Se eu começo a fatorar ele por 2, 12 dividido por 2, 6, 10 dividido por 2, 5. Eu dividi os dois ao mesmo tempo, não dividi? Então eu vou marcar. Já aqui eu vou fazer a pergunta para vocês. Será que esses dois números são primos entre si? Não. Como para ser primos entre si,
o MDC tem que ser 1, nesse caso eu já dividi os dois por 2, então não tem como ser primos entre si. Então já não é primo entre si, mas eu ainda vou determinar o MDC dele. Por 2, 3 e 5. Por 3, 1 e 5. E por 5, 1 e 1. O MDC de 12 e 10 é 2. Certo? Então, é primo entre si? Não. 20 e 35, meu quarto e último exemplo desse trecho. Vou fatorar por 2. 10. 35 por 2 não dá, eu repito. De novo por 2. 5. 35. Vou dividir por 5. 5 por 5 é 1. 35 por 5 é 7. Ou 5 dividiu todo mundo. Vou marcar. E 7, 1 e 1. MDC vai ser 5, que foi o que se repetiu. Tudo bem? Vou para um último exemplo para mostrar dois números que não são primos, nenhum deles, que não são consecutivos, mas que serão primos entre si. Vamos então... vou pegar então o exemplo 25 e 27. Ao dividir o 25, vai dar 5, 27 não divide. Por 5, 1, 27 não divide. Por 3, 1 e 9. Por 3, 1 e 3. Por 3, 1 e 1. Quer dizer, ninguém eu marquei. O MDC vai ser 1. Significa que o 25 e 27 são primos entre si, porque o MDC dos dois vai ser 1. Então, fica a nossa definição de primos entre si. Números onde, quando um deles é primo, quando eles são consecutivos, que literalmente que já vai dar MDC 1, ou quando eu faço a decomposição e eu tenho o MDC igual a 1. Tudo bem? Eu quero que vocês tomem cuidado que nesses exemplos eu estou falando sobre o MDC. Certo? MDC. Tudo bem? Vou deixar exercício sobre essa parte, vai ficar a página 88, está lá no Unimestre. E vamos para o nosso próximo ponto, que é quando a gente falar sobre o mínimo múltiplo comum. Até agora a gente estava falando sobre o máximo divisor comum. E quando eu falei sobre o máximo divisor comum, que era o MDC, eu comentei para vocês que a frase, a representação já dizia muita coisa. Máximo representa maior, é o maior deles. Divisor é aquilo que divide, comum é o que é comum entre os dois. Quando a gente falar sobre o mínimo múltiplo comum, a frase também vai falar muito sobre isso. Mínimo vai ser o menor deles. Eu já vou explicar por que vai ser o menor. Múltiplo. Aqui vem a explicação de por que é o menor. Múltiplo porque eu quero o múltiplo desses números. 2 números, 3 números, 4 ou assim sucessivamente. E como a gente viu há umas 4 aulas atrás, eu não consigo ter um maior múltiplo. Não tem um número múltiplo que é o último. Então eu só consigo ter o primeiro. Lembrem que os múltiplos de um número são infinitos. E comum é algo que é comum. Comum entre 2 números, entre 3 números e sucessivamente. Então, o menor múltiplo comum vai ser o menor dos múltiplos de 2 ou mais números que são comuns. Vamos para um exemplo. O exemplo lá da página 89 diz o seguinte: André, o veterinário de um zoológico, distribuiu seus dias para a visita aos animais. Ele visita os elefantes de 4 em 4 dias e os macacos de 6 em 6 dias. Então já montei aqui uma tabelinha, como vocês podem perceber, e fala sobre a visita dos elefantes. E diz que hoje André visitou os elefantes e os macacos. Então ele visitou os elefantes e os macacos. Considerando hoje como dia 0,
A primeira visita das listas, complete as tabelas e informações que faltam. Essa tabela ela vai falar sobre os dias em que André visitou os elefantes e o macaco. Lembrando que o primeiro encontro dele é o dia 0. Então vamos ver. Se André visitou os elefantes de 4 em 4 dias e ele visitou no dia 0, qual é o próximo encontro do André com o elefante? No dia 4. Depois do dia 4, o próximo, dia 8. Depois, 12. Depois, 16. Então, vendo que aqui eu estou fazendo a referência dos múltiplos de um número, 0, 4, 8, 12, 16 e assim sucessivamente, mas é múltiplo de quem? É múltiplo do 4. Por quê? Porque é de 4 em 4 dias que o André visita os elefantes. Vou continuar. 20, 24, 28, 32, 36. E ele vai continuar visitando eternamente, é o trabalho dele. E os macacos? Os macacos ele visita de 6 em 6 dias. Vou fazer a mesma ideia. Visita no dia 0, depois no dia 6, dia 12, dia 18, dia 24, dia 30, dia 36, dia 42, dia 48 e dia 54. E assim também sucessivamente. Aí vem a nossa primeira pergunta. Quais os dias em que André visita elefante e macaco junto? Vamos marcar aqui, ó. No dia 0, que não conta, é o primeiro dia. Depois ele visita no mesmo dia. No dia 12, ele visita o elefante e o macaco. No dia 24, elefante e macaco. No dia 36, elefante e macaco. E isso vai acontecendo várias vezes. Outra coisa que a gente pode perceber é que de 12 em 12 dias é a visita dos dois ao mesmo tempo. Se 12 em 12 dias é a visita dos dois ao mesmo tempo, eu vou conseguir concluir que de 12 em 12 são os múltiplos comuns dele. Quer dizer, os múltiplos comuns das visitas dele para elefantes e macacos no mesmo dia. Eu consigo determinar qual vai ser o último dia que ele vai visitar os dois? Não. Por quê? Porque múltiplo não tem um último número. Mas eu consigo determinar qual é o primeiro dia. O primeiro dia que ele visita os dois no mesmo dia é aqui no dia 12. O que eu represento com isso? Eu represento que no dia 12 é o menor múltiplo comum de visita entre elefantes e macacos. Desta forma, eu vou conseguir representar que de 12 em 12 dias ele vai visitar e que esse é o nosso menor múltiplo comum, que eu vou chamar carinhosamente de MMC. Eu poderia ter feito esse exercício de uma outra forma, que é calculando o MMC de 4 e 6. Viram que antes eu calculava o MDC e agora o MMC. No final da aula eu conto uma piada sobre isso. Como que eu vou fazer isso? A gente viu aqui no MDC o método de decomposição simultânea. Esse método vai ser útil para cálculo de MMC. Eu vou calcular o MMC usando decomposição simultânea, fatoração simultânea. E vai ter uma pequena mudança. O que acontecia aqui no meu MDC? Todo número que eu dividia os dois ao mesmo tempo, eu marcava. O que eu fazia lá no final? Eu multiplicava todos aqueles que eu marquei. No MMC, vai me tirar esse trabalho. Eu não vou precisar marcar número nenhum. Eu só vou precisar fatorar. E depois de fatorar, todos aqueles números que vão aparecer aqui na minha fatoração, eu vou multiplicar. Esses valores vão ser o meu MMC. Certo? Então, vamos fatorar o 4 e 6 por 2, 2 e 3. Se fosse o MDC, eu viria aqui e marcaria o 2. No MMC eu não vou precisar.
Vou continuar a fatorar. Por 2, 1 e 3. Por 3, 1 e 1. Agora que eu cheguei no fim da fatoração, eu vou pegar todos os valores daqui e vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Olha, eu não tinha dito que o MMC das visitas de André para elefante e macaco eram 12? Olha a minha resposta aqui, 12, certo? Quer dizer, o processo que eu já fazia lá no MDC, eu vou repetir para o MMC. A diferença é que no MDC eu marcava quem dividia os dois ao mesmo tempo. No MMC eu não vou fazer isso. A outra diferença é que no MDC eu multiplicava aqueles que estão se repetindo. No MMC eu vou multiplicar todos eles. Vamos para mais 2 exemplos. 20 e 30. Quero descobrir o MMC. Cuidado. Vou fatorar. Por 2. 10 e 15. Por 2. 5 e 15. Por 3. 5 e 5. E por 5, 1 e 1. Terminei de fatorar? Agora só basta eu vir aqui e multiplicar todo mundo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. O MMC de 20 e 30 é igual a 60. Beleza? 8, 5 e 10. Outro exemplo. Fatorar por 2, 4, 5, 5. Por 2, 2, 5 e 5. Por 2, 1, 5 e 5. Por 5, 1, 1 e 1. Depois de fatorar, vou multiplicar todo mundo. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 5, 40. Esse vai ser o MMC de 8, 5 e 10. E assim a gente calcula o MMC. Cuidado com essa diferença entre MTC e MMC, certo? Tudo bem? E para terminar, como eu disse, uma pequena piadinha. O que o MMC está fazendo embaixo da escada? Tempo para pensar. Ele está esperando o MDC. Valeu? Assim a gente termina a nossa aula. Deixo um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.